Olá e seja muito bem-vindo, aluno da Escola de Beré. Eu sou o professor Paulo Nogueira e nesta aula nós vamos tratar sobre a suficiência das Sagradas Escrituras. Seja bem-vindo mais uma vez, eu tenho a certeza que você já orou, que você está de posse do teu material didático para o aprendizado da forma correta. Então nós vamos dar início, pontapé inicial nesta que é a última aula do módulo o que é a Bíblia. Esta é a última aula deste módulo. Nós vamos tratar então sobre a suficiência. A Bíblia por si só, ela é suficiente para as nossas vidas, para tudo que nós precisamos. A Bíblia, de fato, ela é no total, na sua completude, suficiente, porque embora aqueles que viveram no passado, no período da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, embora essas pessoas que não desfrutaram o benefício da revelação completa de Deus, porque na Antiga Aliança ainda Cristo não tinha o advento do nascimento, ministério, a ascensão de Cristo, não havia acontecido. Então essas pessoas do Antigo Testamento que viveram naquele período, eles não gozaram do benefício da revelação completa de Deus, porque a revelação ela se completa em Cristo, quando ocorre justamente o fator do ministério de Jesus na Nova Aliança, ou, como você queira, no Novo Testamento. Então, somente essa revelação completa, ela só acontece no advento já do Novo Testamento, aí completa o Antigo com o Novo, através do ministério de Cristo, e as coisas acontecem de acordo com o querer e também a vontade de Deus. Mas eles, mesmo que não tiveram a revelação completa, quando eu falo eles, as pessoas que viveram no período da Antiga Aliança, ok? As pessoas que nós lemos até sobre elas na Bíblia Sagrada, elas tiveram acesso a todas as palavras necessárias que eles precisavam para a vida deles, para que eles pudessem viver de uma forma correta. Eles tiveram na Antiga Aliança. Hoje a Bíblia contém as palavras divinas, obviamente, porque nós estamos falando da Bíblia Sagrada, e ela contém ali tudo que o indivíduo precisa, conforme nós falamos na aula anterior, para ela se tornar um cristão correto, genuíno, viver como cristão e também para ele crescer na graça e no conhecimento como cristão genuíno. A Bíblia, atualmente, ela já contém tudo isso para que a pessoa consiga viver. Mas na Antiga Aliança, tudo que era necessário para aquelas pessoas viverem, terem uma vida digna, de acordo com o que a palavra do Senhor determina, eles também tinham. Eles tinham ali naquele tempo. Ok? Isso é muito importante para que você consiga gravar, porque as pessoas que viveram na Antiga Aliança não tiveram a revelação completa. E hoje você sabe por que essa revelação ela não foi completa. E essas pessoas, a fim de serem irrepreensíveis diante de Deus, viver uma vida correta, saudável, irrepreensível, porque se conhece a verdade e a vontade de Deus, nós temos que observar que para caminharmos na nova aliança como uma pessoa com uma vida irrepreensível, a única coisa que é necessário é obedecer a palavra de Deus. O que é necessário para ter uma vida irrepreensível? Obedecer às Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Como está escrito no Salmo 119, verso 1, como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes essas pessoas, porque elas buscam estar numa condição irrepreensível diante de Deus de maneira correta, cumprindo todos os princípios
pré-estabelecidos pelo Senhor, que são encontrados dentro das Sagradas Escrituras. Assim como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e também 17, né? Quando Deus dá ali as instruções, né, daquilo que nos equipa para ter uma vida correta, para toda boa obra que Ele quer que façamos. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Para toda obra que Ele quer que façamos, toda a conduta que nós precisamos ter, a palavra nos revela isso de uma forma clara, cabal, sucinta, eficiente, eficaz, efetiva. Então, aluno, tudo aquilo que é necessário, nós temos pelas Sagradas Escrituras. Isso é o que nós chamamos de suficiência. Essa é a suficiência da Bíblia Sagrada. A Bíblia por si só é suficiente para nos instruir e nos dar condição de se tornar um cristão, viver como cristão e crescer como cristão. A Bíblia por si só, que é a palavra de Deus, ela é plena e suficiente para nos dar isso tudo, nos fazer conhecer com clareza. E por conseguinte, com toda essa questão e situação, tão somente nas Escrituras Sagradas, as palavras divinas do Senhor que vem para nós, é o que nós devemos então, por fim, encontrar nela plena satisfação com o que nela se acha. Nós devemos se alegrar e satisfazer no que encontramos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é completa, ela é suficiente. A suficiência das Escrituras Sagradas deve, e com certeza ela faz isso, pelo menos para aqueles que assim desejam, ela nos encoraja a buscar e encontrar por meio da Bíblia o que Deus quer que nós pensemos sobre todos os assuntos que fazem aí, né, cenário para a nossa vida, para toda a situação. A Bíblia Sagrada nos dá essa condição de nós termos esse entendimento, de entender, olha, eu estou vivendo tal situação, o que Deus quer que eu faça neste assunto aqui? O que Ele quer que eu pense acerca disso? Qual que é a atitude que eu preciso tomar neste momento? Será que a Bíblia Sagrada, ela me dá respaldo para isso? E eu digo para você, ela é suficientemente completa para te dar toda a informação que você precisa. A Bíblia é suficiente. Isso é extraordinário. Tudo que Deus tenciona, tudo que Ele imagina, né, dizer ao seu povo, tudo que Ele já idealiza comunicar ao teu povo, independentemente do momento e do assunto ou situação, né, em que nós nos encontramos no momento em que Deus irá se comunicar, tudo isso encontramos na Bíblia Sagrada. Por isso, anote isso, aluno ou aluna, a Bíblia Sagrada, ela é atual. A Bíblia Sagrada não necessita de ser atualizada, como infelizmente alguns pastores por aí acabaram pregando, né? Essa barbárie. Então, tudo que nós precisamos entender para viver, em qualquer situação que estamos vivendo, tudo que Deus quer dizer para nós, o que Ele tende a realizar de acordo com a sua palavra em nossas vidas, desde que obedecemos, nós podemos encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras. Então, quando nós vemos a Bíblia, ela não é somente capaz de responder algo
que seja no tocante somente espiritual, não em todas as áreas da nossa vida. Ela é capaz de responder diretamente cada pergunta que possamos formular. Isso não é extraordinário? Todas as perguntas, houve uma época na minha vida, deixa eu fazer um parênteses aqui, aluno, me permita aqui trazer para você um pequeno testemunho. Houve uma época na minha vida que eu indaguei a Deus perguntando, Senhor, será que tem alguns assuntos que o Senhor não trata? Porque os assuntos são vários, diversos, o mundo mudou muito. Será que há situações que eu estou vivendo na qual o Senhor não pode, pela sua palavra, me instruir? E Deus me respondeu, dizendo para mim, diga um assunto e possa procurar na Bíblia Sagrada que você vai encontrar. Então você vê que a Bíblia ela é atualíssima. Ela não precisa de ser atualizada, ela já é. Ela já é atualizada. Ela não precisa de forma alguma de ser reformulada, né? Você que pode formular qualquer pergunta e ela vai responder, porque existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor, o nosso Deus, e Ele revela para aqueles na qual Ele quer, tá ok? Ele nos prover, né, a guia que precisamos para toda boa obra. Nós já falamos sobre esse versículo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 17, na aula anterior. Ele, né, através da sua palavra, nos dá essa condição de sermos plenos e realizar toda a boa obra, porque aquilo que é encoberto aos que ele deseja, ele revela. Então, quando não encontramos na Bíblia uma resposta específica, preste bem atenção, para uma dada pergunta, uma determinada questão, não fiquemos, né, e não ficamos livres para adicionar os mandamentos escriturísticos, ou seja, o que já está escrito, o que acreditamos ser correto ou não. Isso é muito importante porque muitas pessoas querem dar à Bíblia Sagrada o sentido que mais lhe cabe. Então ele examina a Escritura Sagrada e procura algo específico, uma pergunta específica, ele quer uma resposta específica. E ao não encontrar na Bíblia Sagrada, ele não está livre para poder colocar o seu entendimento que ele acha correto ou não. Certamente é possível, aluno, que Deus nos dê orientação específica em situações particulares no dia a dia, quando você pede isso ao Espírito Santo de Deus. Que você não encontrou na Bíblia, você em oração, você consegue alcançar. Porém, o que é muito importante, anota isso, nós não temos de maneira alguma permissão para colocar em pé de igualdade, né, com a Escritura, qualquer revelação, dica, outras formas de orientações aí, modernas que existem hoje, né, que nós acreditamos prover de Deus. Eu não encontrei a resposta, por exemplo, assim, irmãos. Alguém pode perguntar, eu como cristão, posso, dentre quatro paredes, um homem casado, ter todo tipo de relação com a minha esposa? Eu não encontrei uma resposta específica, detalhada dentro da Bíblia Sagrada. Deus pode te trazer uma revelação acerca disso. Acerca desse assunto, o que você pode, o que você não pode fazer. Só que você, com essa revelação, não pode pegá-la e colocar essa revelação em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Porque Deus que falou, foi a palavra de Deus que chegou até mim, me trazendo essa orientação, ok. Mas tudo o que Deus precisou trazer como auto-revelação de si mesmo e de toda a circunstância, já está escrito na Bíblia, porque senão, cada pessoa que tiver uma revelação e achar que está em mesmo pé de igualdade com as Escrituras Sagradas, a Bíblia vai precisar ficar sendo atualizada. E isso é antibíblico. Isso é uma doutrina antibíblica, aluno.
Preste muita atenção nisso. Porque Deus está te orientando num determinado momento. Mas, por mais que foi Deus que falou, Ele mesmo, Deus, disse que nós não podemos colocar em pé de igualdade já da revelação, uma vez já nos concedida. Não. E também não devemos procurar impor tais orientação sobre outros cristãos. Não, Deus me deu essa revelação. Então, como foi Deus que me deu, ela serve para todo mundo. Você não pode fazer isso de maneira alguma. Porque as pessoas também terão, em certas circunstâncias, uma orientação de acordo com aquilo que ele está vivendo, e ele também não pode fazer a mesma coisa. Mas é o que nós vivemos muito dentro das igrejas. Tanto é que as igrejas têm um documento chamado regulamento interno. E boa parte do que consta no regulamento interno são revelações para o homem, em determinado momento, em que esse mesmo homem colocou como regra para todo mundo. Só que não é a orientação que Deus nos dá. Então, uma vez, é que podemos estar, de repentemente, até mesmo errados sobre alguma questão, Deus nunca deseja, observe isso, Deus nunca desejará que colocaremos algo assim na mesma categoria do que as palavras da Bíblia. Porque nós podemos receber de Deus a revelação. Eu creio em revelação. Mas às vezes a interpretação da revelação, ela não está clara para nós. Se aquilo é uma norma, é uma instrução normativa, se aquilo é um mandamento, o que Deus está nos trazendo. Por isso que nós não poderemos colocar em mesmo pé de igualdade como regra de fé e prática para todo mundo, porque se a interpretação daquela revelação que Deus está nos dando, de acordo com o que nós oramos, porque nós estamos vivendo determinada situação, e se interpretamos mal a revelação, como que fica a suficiência da Bíblia Sagrada? E se cada pessoa tomar isso como meio para, de repente, não querer nem mesmo tomar a Bíblia Sagrada mais como suficiente e viver somente através da revelação. E achar que a revelação é a verdade, daqui a pouco ele está dizendo que a Bíblia não é mais atual, como alguns têm dito. Então, há problemas, e situações às quais Deus não deu a direção, as regras precisas que precisamos, que desejamos. Mas, isso falando da Bíblia Sagrada, tá? Mas em razão das Escrituras ser suficiente, não nos dá, de forma alguma, não temos o direito de acrescentar nada aos seus ensinamentos. A Bíblia já é suficiente. Você e eu, às vezes, temos a dificuldade, e isso é a dificuldade humana, não foi a dificuldade de Deus de ser mais claro, tá, irmãos? Preste bem atenção nisso. Nós temos dificuldade, às vezes, de encontrar naquilo que já é suficiente. Quando nós falamos suficiente, nós entendemos também por completo. Nós temos dificuldade de entender e de encontrar naquilo que já é suficiente, naquilo que já é completo tudo. Então nós pedimos para Deus uma orientação específica e Deus nos traz uma revelação. Só que a interpretação tem que ser correta, mas aquela revelação é para aquela ocasião, para aquele momento, e nunca irá contradizer a própria palavra de Deus, porque é Deus que está dizendo. Mas ao caso do próprio ser humano não entender a revelação e querer ainda colocar isso como norma para todas as pessoas, então nós não temos o direito de acrescentar nada aos ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, embora seja apropriado para uma igreja reunir-se em um determinado momento, sobre um determinado envolto em uma determinada questão, determinado horário, vamos colocar aí um culto do domingo, vamos colocar aí um culto matutino ou vespertino mesmo domingo. Observe bem, se uma igreja dissesse a outra, que elas precisassem se reunir somente certa hora, nos domingos, aquela igreja estaria pecando
e não demonstrando a fé suficiente na Sagrada Escritura, porque ela diria assim: Deus revelou a nós que somente os cultos aos domingos só poderia acontecer às 10 horas da manhã. Eu falo às 10 porque na igreja que eu congrego é às 10 da manhã. E então eu saio dizendo para todos os outros líderes de outras igrejas, dizendo: ei, vocês estão errados com o culto das 18, porque Deus me revelou que o culto é às 10 da manhã. Eu estaria completamente errado, demonstrando aí um completo desrespeito à suficiência das Sagradas Escrituras. Eu estou me fazendo entender? Você está conseguindo entender que a Sagrada Escritura por si só ela já é suficiente e já nos deu toda a informação necessária e que existe sim revelação atual, moderna, para certas áreas e situações que nós estamos vivendo no momento, mas esta revelação, ainda que dada por Deus e compreendida de maneira correta, ela não pode ser encarada no mesmo pé de igualdade ao ponto de nós, com toda a nossa soberba, querer implantar essa mesma verdade como regra de fé e prática na mesma altura das Sagradas Escrituras. Nós não devemos e não podemos, porque isso constitui até uma heresia, né? Um pecado muito grande, de maneira idêntica no que diz respeito aí à vida cristã. A suficiência das Escrituras Sagradas, ela tem um poder de nos fazer lembrar de que nada é pecado a não ser que esteja de forma explícita nas Escrituras Sagradas. Olha que coisa importante, né? Nada é pecado até que ele esteja de maneira explícita ou implicitamente falando, está sendo proibida através das Sagradas Escrituras. Se a Sagrada Escritura não diz que é o pecado, não está ali de forma explícita, né? Eu acho que eu falei a palavra implícita, mas é explícita, está muito bem claro ali, né? Ou até mesmo de maneira implícita, né? Se não está dizendo, então aquilo não pode ser considerado como pecado. Pecado é aquilo que a palavra do Senhor diz que é pecado. O homem hoje colocou aí, se fizéssemos uma classificação do que é pecado ou não, o homem acrescentou muitas coisas que não está ali na suficiência das Sagradas Escrituras. É o próprio homem que tem colocado aquela situação. Longe de mim aqui querer doutrinar você que é aluno, que certamente ou é um líder espiritual, ok? Ou é um membro de uma igreja, mas você tem que prestar atenção e saber que a Bíblia é suficiente. Portanto, não devemos acrescentar proibições onde não achamos respaldo para elas nas Sagradas Escrituras, que tem sido suficientemente precisa. Observe, de tempos em tempos, por exemplo, pode haver muitas situações na quais aí um cristão não deve ingerir cafeína, ir ao cinema, ou comer comida oferecida a ídolos, como está lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 10. No entanto, observe, uma vez que não haja nenhum ensinamento específico acerca disso, ou algum princípio geral nas Escrituras que proíba tais ações para os cristãos, né? Falando aqui para os cristãos, não para as pessoas, né, no geral, independentemente da sua época, essas atividades não são, né, propriamente pecaminosas. O problema é que muitas pessoas, muita liderança coloca como pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Simplesmente ele encontra naquela situação, naquela ação, algo pejorativamente, né, na visão dele, algo que é pejorativo, danoso, e ao invés dele instruir a pessoa, dizendo, pela suficiência da Bíblia Sagrada, nós sabemos que nada está explícito, nem implicitamente proibindo essa sua ação.
Porém, essa sua ação pode te prejudicar assim, 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 assado. Eu estou te dando essa instrução. Mas não, nós pegamos aquilo, colocamos em pé de igualdade da Bíblia Sagrada e falamos que é Deus que está dizendo. E aí nós pecamos em relação a isso, colocando como ato pecaminoso algumas questões que a Bíblia não diz que é pecado. Então, nossos ensinos doutrinários dentro das igrejas, né, que nós procuramos ser éticos, morais, né, nas crenças, nós devemos nos contentar com o que Deus diz nas Escrituras. Me perdoa, nós precisamos nos contentar com isso. Né? O Senhor revelou exatamente o que Ele quis para todos nós. Então nós devemos nos contentar com isso e não querer acrescentar mais nada, porque a Bíblia, ela já traz toda a situação, toda a instrução e ela é suficiente. Então nós podemos entender que aí você pode até mesmo pensar e perguntar, mas há muitas diferenças dentro das igrejas que têm dividido muito o corpo de Cristo, por assim dizer, né? Muitas denominações que ocorrem de acordo com aquilo que um acredita, outro não acredita, e abre uma igreja com esse viés, e muitas coisas dessas acontecem sem base na suficiência da realidade da Bíblia Sagrada. Então, existem coisas que a Bíblia traz pouca ênfase, mas não é porque traz pouca ênfase que ela não diz, ok? Mas, pastor, existe algo que eu não vou encontrar na Bíblia? Eu não acredito nisso. Eu acredito mais que eu não consigo encontrar aquilo que eu preciso na Bíblia Sagrada. É onde eu vou orar e Deus vai me instruir através de uma alta revelação. Ou dizendo para mim, e na Bíblia, em tal lugar que eu vou encontrar, ou Ele pode, de fato, me dar já diretamente a revelação sobre aquele assunto, mas eu tenho que entender que aquela revelação para algo específico, ela não pode estar em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, que eu possa aí dizer, ó, pessoal, todo mundo precisa tomar esse tipo de ação, porque isso não é de forma alguma bíblica. Muitas conclusões específicas sobre sobre assuntos, né, de maneira própria, né, dentro de um governo, né, dentro de um governo aí de uma igreja, é a exata natureza da presença de Cristo Jesus. Observe o que eu estou dizendo para você. Muitas conclusões, situações específicas sobre determinados assuntos, né, dentro do próprio governo da igreja, ela pode ser esclarecida a partir do momento que nós buscamos a exata revelação da natureza de Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo. A própria ceia do Senhor. Existem igrejas que fazem de uma forma e existe igreja que faz de outra maneira, mas tanto os utensílios e também a questão do pão e do vinho, ela não pode mudar. Deus me revelou que na verdade não é vinho, você pode utilizar aqui Fanta laranja. Isso não existe, isso não é uma revelação que, vou colocar aqui um parênteses bem escrachante, por mais que você diga que é uma revelação divina, ela nunca vai estar em pé de igualdade com as Escrituras, porque dentro das Escrituras já deixa bem claro, Jesus falando sobre a videira, né? Deus nos tratando sobre a videira, sobre o pão que é o seu corpo. Então, tudo aquilo na qual entre as igrejas é discrepante, a gente sempre tem que retornar para a natureza do próprio Jesus Cristo, da presença de Cristo, o que Cristo fez, de que maneira. Então a Bíblia, ela é de fato suficiente. Nós não podemos de forma alguma querer ter o raciocínio de que por mais que de repente as pessoas preguiçosamente não querem buscar a revelação,
que já está contida na Bíblia, vai orar e pedir a revelação para Deus e vai sentir que Deus revelou, mas na verdade é o desejo do próprio ser humano acerca daquilo. E ele ainda quer espalhar tudo aquilo como se fosse uma regra de fé e de prática. Então nós devemos ser muito humilde e hesitar todas as vezes que tem dúvida, porque a Bíblia é clara e dá ênfase, né? Hesitar e dar ênfase em muitos assuntos que a própria Bíblia Sagrada ela não se propõe a dar. Tem que tomar muito cuidado acerca disso, porque às vezes a gente de forma demasiada dá muita atenção e ênfase a coisas que a Bíblia Sagrada ela não tem aí o viés, nem o desejo, nem o propósito de dar, porque a Bíblia ela é suficiente. Então, alunos, você vai ter aí as perguntas para responder, que esta é a última aula deste módulo, a última aula deste módulo. O próximo módulo é extraordinário. Você vai ver aqui na plataforma qual é o próximo módulo. Esse próximo módulo já está sendo produzido, mas eu gostaria que, se fosse necessário, nem se você tiver que assistir todas as aulas deste módulo novamente, revisa as suas anotações, verifica se de fato você compreendeu, envia-nos a sua pergunta, tudo aquilo que você precisa conhecer ainda um pouco mais, tá ok? Fique aí com Deus e até o próximo módulo, o módulo número 2, que nós vamos falar sobre a semelhança de Deus. Deus se assemelha ao quê? A que Deus se assemelha? Nós vamos falar sobre a existência de Deus, nós vamos falar sobre, né, se Deus, de fato, ele é conhecível. Paulo, mas o que seria isso? Nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos falar se Deus é independente ou dependente de alguém ou de algo. Vai ser um módulo extraordinário, tá ok? Fique com Deus e até a próxima.